pessoal, sejam todos e todas bem-vindos ao canal do GEB, do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, da cidade de Itaúna, Minas Gerais. Esse projeto nos Passos de Emmanuel tem por objetivo refletir sobre as lições trazidas por Emmanuel do livro Fonte Viva. Hoje nós vamos refletir sobre a lição 42, por um pouco. Vou ler a lição. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Paulo, Hebreus 11, 25. Nesta passagem, refere-se Paulo à atitude de Moisés, abstendo-se de gozar por um pouco de tempo das suntuosidades da casa do faraó, a fim de consagrar-se à libertação dos companheiros cativos, criando imagem sublime para definir a posição do espírito encarnado na terra. Por um pouco, o administrador dirige os interesses do povo. Por um pouco, o servidor obedece na subalternidade. Por um pouco, o usuário retém o dinheiro. Por um pouco, o infeliz padece privações. Ah, se o homem reparasse a brevidade dos dias de que dispõe na terra, se visse a exiguidade dos recursos com que pode contar no vaso de carne em que se movimenta, certamente, semelhante percepção diante da eternidade, dar-se-lhe-ia novo conceito da bendita oportunidade preciosa e rápida que lhe foi concedida no mundo. Tudo favorece ou aflige a criatura terrestre, simplesmente por um pouco de tempo. Muita gente, contudo, vale-se dessa pequenina fração de horas para complicar-se por muitos anos. É indispensável fixar o cérebro e o coração no exercício de quantos souberem glorificar a montagem apressada no caminho comum. Moisés não se deteve a gozar por um pouco no clima faraônico a fim de deixar-nos a legislação justiceira. Jesus não se abalançou a disputar, nem mesmo por um pouco, em face da crueldade de quantos o perseguiam, de modo a ensinar-nos o segredo divino da cruz com ressurreição eterna. Paulo não se animou a descansar por um pouco depois de encontrar o Mestre às portas de Damasco, de maneira a legar-nos seu exemplo de trabalho e fé viva. Meu amigo, onde estiveres, lembra-te de que aí permaneces por um pouco de tempo. Modera-te na alegria e conforma-te na tristeza, trabalhando sem cessar na extensão do bem, porque é na demonstração do pouco que caminharás para o muito de felicidade ou de sofrimento. Bem, algumas reflexões nos é possível a partir dessas orientações de Paulo aos irmãos, aos hebreus. Nesta carta, Paulo vai recomendar a estes cristãos de que eles pudessem observar a presente reencarnação como oportunidade divina concedida para o nosso aprimoramento espiritual. E Paulo
vai nos convidar a refletir sobre a postura, né? Sobre a posição adotada por Moisés. Ele aproveitou o tempo, ele aproveitou o período em que estava aqui no planeta Terra, com o objetivo de que ele não se distraísse com as coisas do mundo, aqui mesmo fala na lição, né? Com as suntuosidades da casa do faraó. E ele aproveitou o tempo para deixar as orientações emanadas por Deus através dos mandamentos divinos. E aí Paulo vai tecer alguns comentários, dizendo que este período em que estamos reencarnados no planeta Terra são dias breves de que dispomos na Terra, né? Para que a gente possa refletir sobre a brevidade desses tempos de aprendizado aqui no planeta Terra, para que a gente possa aproveitar o nosso tempo para cuidar das coisas do Espírito, pois é tempo de decisão, como já nos orientou o querido professor Eurípides, dizendo que é tempo de cuidarmos das coisas do Espírito, nos convidando a renunciar às coisas da carne, para que efetivamente possamos cuidar das coisas do Espírito. Penso eu que esses tempos de pandemia, todos nós estamos sendo convidados a reavaliar os nossos atos e sentimentos, assim como o nosso propósito de vida, para que a gente possa espiritualizar a nossa existência. Por um pouco mais de tempo, nós podemos cuidar das coisas do Espírito. E aí, uma reflexão nos é possível. O que temos renunciado? Como temos gastado o nosso tempo? A renúncia tem sido para nós uma reflexão constante. O ato de renunciar é o ato de dar. E dar daquilo que nós já possuímos, daquilo que nós já conquistamos, daquilo que é construção na nossa intimidade, daquilo que nós já conseguimos amar. Nós amamos a ponto de renunciar em favor do nosso próximo. O que é renunciar para você? E um pensamento me ocorre. Temos ouvido nas redes sociais, nas conversações, nas palestras, que isso vai passar. Aí eu pergunto-lhes, o que vai ficar em nós depois que tudo passar? Nos tornaremos pessoas mais espiritualizadas? Iremos aproveitar melhor o nosso tempo para cuidar das coisas de Deus? O que efetivamente vai ficar na nossa intimidade quando tudo passar, quando essa pandemia passar? E Emmanuel, tão sabiamente, vai conduzir essa reflexão dizendo que
Moisés não se deteve a gozar por um pouco o clima faraônico e cuidou de apressar para construir na sua intimidade a espiritualização da existência e nos deixou uma legislação justiceira para aquele contexto temporal e cronológico. Jesus não se abalançou a disputar, nem mesmo por um pouco, em face da crueldade com que era tratado. Paulo não se animou a descansar por um pouco depois que teve aquele encontro com Jesus que mudou a sua rota reencarnatória e nos deixou, nos legou o seu exemplo de trabalho e fé viva no bem. Assim, nós estamos sendo convidados, meus irmãos e minhas irmãs, a não permanecermos estagnados. Nós precisamos derreter dentro de nós, desintegrar dentro de nós os velhos envoltórios do rancor, do sofrimento, do capricho doentio, do julgamento apressado, das posturas e posições levianas, muitas das vezes fundamentadas na vaidade. Que possamos, então, refletir sobre o convite desta lição, de que possamos valorizar a nossa presente reencarnação. Pensemos nisso. Que Jesus nos envolva com suas vibrações de paz e de amor. E você que nos acompanhe, divulgue o trabalho do canal do GEB, compartilhe, se inscreva no canal e divulgue esse trabalho. Paz e luz a todos e a todas.